Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast E Por Falar em Saúde. Eu sou Maíra Mitch, sou médica residente da equipe Bispo, lá da Clínica da Família Estácio de Sá. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre coisas bastante importantes e que geram bastante dúvidas dentro da comunidade, questões que foram trazidas por vocês através dos ACS, né? Que são as questões dos fluxos da nossa unidade, como que funciona o agendamento de consulta, o que são consultas de demanda, né? Quem são as prioridades, quem que vai passar na frente do atendimento, como que funciona o encaminhamento SER, CIS-REG. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso e para iniciar nosso bate-papo hoje, eu trouxe aqui uma convidada bastante querida, uma figura bastante conhecida dentro da clínica e na comunidade, uma pessoa que já trabalhou com várias outras profissões, já foi vendedora, já trabalhou como balconista e hoje ela está há 24 anos dentro da Clínica da Família, representando um elo bastante forte entre a comunidade e a clínica. Eu estou falando dela, da nossa ACS, Adriana Damasio. Seja bem-vinda, Adriana. Oi, galerinha. Eu estou muito feliz por ter sido convidada para fazer parte desse podcast. Eu fui convidada pelos residentes e pela minha médica, a doutora Maíra. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu acho que vai ser de muita valia essas informações para a minha comunidade, eles entenderem um pouco mais, apesar que durante esses 24 anos eu tento passar para eles sempre, nas minhas VDs, o fluxo da clínica, mas alguns entendem e outros não. Aí, gratidão por esse convite, tá? Eu espero que eles avaliem com atenção isso. Com certeza, Adriana. Então vamos começar falando sobre o nosso primeiro tópico, né? Que é uma polêmica, algo que você sempre escuta dos pacientes, as reclamações, né? E que é aquela coisa, eu cheguei para ser atendida, a minha queixa é muito importante, mas eu percebi que a pessoa que chegou depois de mim está sendo chamada antes, né? E eu queria perguntar para você, como que acontece isso? Como que eles falam isso para você? Realmente o ACS, ele escolhe ele escolhe quem vai ser atendido? Explica aí pra gente como que funciona isso. Todos os dias a gente ouve isso. O usuário ele não entende que a gente tenta passar para eles que o fluxo da clínica tem agenda com marcações e demandas e tem um dia que pode ter uma demanda mais aguda, de hipertenso, um diabético descompensado ou uma criança que precisa de uma atenção maior. E aí a agenda vai descompensar, a agenda vai agir de uma maneira diferente. A agenda uma pessoa vai entrar na frente da outra, não que o marcado. A gente sempre orienta eles a marcarem a consulta, para eles terem o direito de contar a história deles para o médico, de mostrar aquela pastinha cheia de exames. Mas a demanda, a gente não tem como definir quantas vão por dia. Pode ser 5, 10 ou 15. Tá entendendo? Mas aí para eles acham que a gente, porque aquela demanda que tá passando mal de verdade naquele dia passou na frente, eles acham que a gente gosta mais daquela pessoa. E não. A agenda age da mesma forma com todos. E nós também, entendeu? Mas acontece que eles pensam da maneira deles. Então, acho válido, né, a gente explicar agora, desfazer essa questão aí na cabeça das pessoas, o que é a consulta agendada, o que é a consulta de demanda. Então, lembrando que a consulta agendada, a pessoa ela programou aquilo, às vezes 1, 2 meses antes, né? E ela vai ter um tempo maior ali dentro do consultório, o médico ou o enfermeiro, ou quem quer que esteja atendendo aquela pessoa, vai ficar um tempo maior ali vendo todas as questões da pessoa, ela tem muita dúvida para tirar, enquanto que as demandas são queixas mais agudas, né? Que coisas que começaram no dia, ou às vezes alguns dias atrás, ou ali há poucas horas, mas que também merecem ser vistas, né? E aí, lembrando que, dessa forma, a ordem de chegada só vai ser seguido pelas demandas, né? Uma vez que os agendados eles já vão ter aquele horário fixado, que a equipe vai fazer de tudo para chamar aquela pessoa naquela hora. E Adriana, você acha, então, que quem chega sem agendamento, aquela queixa é menos importante, então, do que quem chega com agendamento? Significa isso? Não, nunca significa isso. A gente sabe que todos têm o direito ao atendimento, todos têm o direito ao SUS, só que as pessoas que estão marcadas têm o direito de ser atendida no horário. Mas também não tem como definir para eles que uma gestante hoje amanheceu com uma perca de líquido que eu preciso botar ela para atendimento antes deles. Vocês precisam saber se ela precisa ser encaminhada para maternidade ou não. Ela, na mesma hora, é encaminhada para observação, o técnico que está lá faz os primeiros sinais dela e vai e passa para o médico. Então, no dia que a dona fulana foi atendida,
Ela conseguiu ser atendida rapidamente, não tinha quase demanda, não teve nenhuma demanda aguda que atrapalhasse a agenda. E a dona Ciclana foi atendida e ela demorou o atendimento e por isso elas fazem uma panelinha. Que a gente na comunidade tem o buraco quente, tem o rodo, tem vários lugares que elas se reúnem. A Adriana estava no acolhimento hoje, eu fui lá, eu fui atendida rapidinho, porque a Adriana colocou. Não foi isso, foi porque nesse dia a agenda estava tranquila. E no dia da dona fulana, que ela acha que eu não gosto dela e por isso que eu não coloquei, a agenda estava complicada. Teve esse caso dessa gestante, teve o caso de uma criança que estava com um caso de asma, que precisava entrar e fazer uma bombinha rápido, entendeu? Então, por um motivo ou outro, a agenda pode complicar um pouco, mas a gente frisa sempre que a importância da consulta marcada. A consulta marcada é muito importante. E, por exemplo, se a pessoa não tem uma consulta marcada e ela tá passando muito mal, ela precisa do atendimento. E aí vocês percebem isso lá na frente. Como que vocês sinalizam para nós, médicos ou enfermeiros, ou qualquer pessoa que esteja lá no atendimento? Como que você vai dizer pra gente que aquela pessoa tem que ser atendida antes, né? Por que ela vai passar na frente? Explica pra gente. Na agenda, a gente já tem um contato com a ACS médico, que a gente já frisa de vermelho ou de amarelo os idosos, como a minha cadastrada, que é deficiente visual, que vai acompanhada da neta, que não pode ficar muito tempo lá esperando, que tem quase 80 anos, das crianças menores de 2 anos também, que estão ali vulneráveis, outras pessoas que estão tossindo ali, os recém-nascidos que a gente tem que caminhar para a sala do mamãe e bebê, que vão lá para fazer o acolhimento do pezinho e fazer a BCG, a gente caminha para a sala do mamãe e bebê. Mas às vezes o fluxo está grande, são muitas crianças que nasceram naquela semana e a gente bota lá, a criança faz a BCG e faz o teste do pezinho, mas nesse momento tem que entrar outra criança, ela retorna para a recepção, a gente coloca em vermelho para ela ser chamada antes. E uma pessoa que chega passando mal também, a gente relata e bota no procedimento e o técnico lá já aciona a nossa equipe falando que ela não vai poder ficar para o outro horário. Tem algumas que querem mesmo um atestado, né? Então essa pessoa pode ficar por horário da tarde ou vir no dia seguinte. Então sempre, quando não tem vaga, né? Quando a demanda já está fechada, a planilha encerrou, né? Que é o termo que a gente usa lá na clínica. Vocês sempre oferecem, né? Um outro horário, horário da tarde, horário na mesma semana. É né? muito importante a gente frisar isso. A pessoa não deve sair da clínica sem um atendimento. Mas tem algumas pessoas que precisam do atendimento naquela mesma hora. Outras pessoas podem aguardar até o horário da tarde ou serem marcadas para o dia seguinte, no horário cedo. Que se você realmente está precisando, você vai ir no horário da manhã cedo. Legal. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante essa parte, né? E já dá pra gente ir entrando nesse nosso próximo assunto, né? Nosso próximo tópico, que é aquela questão que as pessoas têm a sensação de que estão sempre repetindo as mesmas informações, né? Por que toda hora eu sou atendida por um médico diferente? Por que eu sempre tenho que repetir as mesmas informações se já está tudo anotado no prontuário, né? Você ouve muito isso, Adriano? Eu ouço, mas isso eles se sentem um pouco órfãos. Porque assim, os residentes ficam com a gente durante 2 anos. Então a gente cria um vínculo, a gente como agente comunitário cria um vínculo também com os médicos. Ficam ali naquele momento, a gente entende como eles gostam que a gente trabalhe, entende como eles gostam de trabalhar. E aí a comunidade sente essa mesma falta. A gente chega lá, fala para a dona Joaninha que a doutora Maíra não vai atender mais ela, que vai ser a doutora Bruna. Aí ela pega e fala que não quer ser atendida. Ela já contou o histórico dela todo para a doutora Maíra. A doutora Maíra entendeu ela, ouviu a história da neta dela que ela queria contar. E aí eu empurro ela para a doutora Maria Clara. Aí ela também não quer ser atendida pela doutora Maria Clara porque ela está acostumada com a doutora Maíra. Isso tem que ser um trabalho de formiguinha, que tem que acontecer bem devagarzinho, a gente explicando para ela que eles vão ficar com a gente durante 2 anos, mas que aquela outra médica que entrou também vai ser maravilhosa, também vai ouvir a história dela. E muitas das vezes na primeira consulta ela falta, ela tem aquele período de luto, de negação, de não querer ir comparecer, mas depois a gente consegue enganjar de novo e ela poder comparecer. E a gente também fica com o nosso coração partido, mas acaba se apegando ao médico que chegou também, né? Claro, nós médicos também, isso é pouco falado, né? Mas a gente também sente muito quando a gente tem que sair, ficar esses 2 anos, a gente se apega bastante às pessoas, tanto quem a gente atende, quanto quem a gente trabalha. E é muito difícil a gente ter que quebrar esse vínculo depois de 2 anos e sair. Então a gente também sofre, né? Mas acho legal também a gente explicar o que é a residência, né? Quem são esses residentes? Eles são médicos? Eles não são, né? Então, os residentes, são médicos que estão ali num período mais intenso de treinamento, né? E
eles estão sob supervisão, né, dos preceptores, que acabam sendo os médicos mais antigos ali na clínica, que vão ajudar com os conhecimentos dele a gente chegar ali no nosso objetivo final, que é se tornar um médico de família, né, que é a nossa especialidade. E é importante dizer também que a cada 2 anos, como a Adriana estava dizendo, a gente roda, né, a gente muda, um residente sai, outro residente entra no lugar e aquelas informações não são perdidas, né, mas a pessoa acaba sentindo que tem que falar todas as informações de novo, porque é uma coisa óbvia, né? Aquele médico que está chegando novo vai querer conversar com aquela pessoa, vai querer ter as próprias impressões dele, né? Ele não vai querer só ler o que está escrito lá no prontuário, né? Mas é importante que a pessoa saiba que o cuidado dela vai ser continuado, né? Não vai ser perdido ali no meio das informações. E uma coisa que eu queria te perguntar, Adriana, por que a pessoa, quando ela chega para fazer o agendamento da consulta, ela não consegue agendar com um médico específico, né? Porque eu faço parte da equipe Bispo, né? A minha equipe é composta por 3 médicos, a enfermeira, a Veluma, e a gente tem que fazer com que elas conheçam toda a equipe. A gente não pode deixar que ela seja atendida somente pelo Dr. Giovanni, somente pela doutora Maíra, somente pela doutora Maria Clara. Ela tem que rodar por toda a equipe, inclusive pela enfermeira, em algum momento que ela passe por um atendimento que possa ser atendido pela enfermeira, para ela poder saber e a gente tentar tirar esse vínculo mesmo dela, que de quando vocês saírem, ela não querer ficar só com uma pessoa. E aí muitas das pessoas chegam lá, eu quero o Dr. Giovanni, só o Dr. Giovanni que me entende, e a gente vai e consegue marcar para a doutora Maria Clara, e a doutora Maria Clara também entende ela percebe que a doutora Maria Clara também vai solucionar o problema dela. Eu quero a doutora Maria Clara, mas a doutora Maíra também é boa, explica para ela, fala com ela. Então a gente tem que ofertar igual um feirante. Ele oferta uma fruta e fala que aquela fruta é gostosa e a pessoa fala que não gosta. Não, a gente tem que ofertar o nosso médico e falar que ele é bom e acreditando no que a gente está falando, né? E aí ele vai acabar acolhendo a nossa informação e aceitando a marcação. E agora, caminhando já para o final do nosso episódio, nosso último tópico, e talvez o tópico que gera mais descontentamento nas pessoas, que é o entendimento do CISREG, né, dos encaminhamentos, o pedido de exame CISREG, SER, né, então aquela coisa, por que o ACS entregou o CISREG da minha vizinha e o meu não chegou? Né? Como que é? O que eles falam para você, Adriana? Fala aí um pouco pra gente. Os CISREG são entregues pra gente na nossa reunião, que é toda quinta-feira a gente tem a reunião. Eu costumo guardar eles numa pastinha muito bem guardada, que eles são uns tesouros, porque eu valorizo muito esse CISREG, porque eu sei que tem família que não vai ter como pagar uma tomografia, nem uma ultrassonografia, e realmente aquele exame vai ser importante para ter um diagnóstico daquela pessoa. E aí a gente vai de porta em porta entregando na nossa microárea. Tem algumas pessoas que estão trabalhando, a gente vai e entra em contato e pergunta qual o melhor horário. Algumas vão até a clínica buscar, mas a gente frisa para eles, não perca essa vaga. O sistema CISREG, ele é um que absorve o Rio de Janeiro inteiro. E assim, são várias clínicas, são várias pessoas precisando da vaga que a senhora está obtendo nesse momento. Então, não perca essa vaga, porque ela é muito importante. Se por algum motivo a senhora não tiver o dinheiro da passagem, a senhora perder a vaga, o que acontece? Avisa pra gente que a gente vai tentar passar a vaga, mas a senhora vai passar para o final da fila e vai ter que aguardar, com paciência e disciplina. Tá então bom, é importante eles avisarem com antecedência, né? Não deu pra que vai perder, tá entendendo? E sobre esse papo de vizinha que fica, por que a Adriana entregou na fulaninha e não entregou pra mim? Isso acontece muito, mas acontece que tem exames que são um oftalmo. Hoje em dia eu costumo falar que quase todas as pessoas precisam de óculos. E o oftalmo demora a sair porque a fila está muito grande. E uma ultrassonografia, graças a Deus, está saindo um pouco mais rápido. Então, a vizinha, às vezes, precisa de uma ultra, ela precisa de um oftalmo. Poxa, Adriana, você gosta mais da Mariazinha do que de mim. O dela você já entregou e o meu você não entregou ainda. E tem umas coisas também que são abençoadas por Deus. Tem uma pessoa que está esperando uma tomografia, inseriu numa semana e na outra semana sai. E eu vou lá e entrego com maior satisfação, que eu sei que é um exame que às vezes demora mais a sair. Mas saiu, mas aquela pessoa foi sorteada, né? Porque tudo depende também da prioridade daquela pessoa, né? Ela passa na consulta com a gente indica o exame ou indica que tem que passar com outro especialista. E a gente estabelece uma prioridade ali, né? E quando a gente insere aquela pessoa tanto no CISREG quanto no SER, que é o sistema estadual, né, de regulação, que geralmente são as coisas mais complexas, né, os exames mais complexos, as consultas diferenciadas, aquilo tudo vai ter um período de demora, né? E outras pessoas vão analisar aquilo
para ir regulando aquilo dentro do município, né? Por isso que acaba demorando tanto para uns e para outros não, né? E agora chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E por falar em saúde, muito obrigada, Adriana, pela sua presença aqui hoje. Espero que a gente tenha atingido bastante gente que está aí vendo a gente, né? E você que está aí assistindo, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações, né? Eu estou mega feliz por ter sido convidada, por representar a minha categoria aqui, para poder estar falando um pouco sobre o nosso trabalho. Como eu falei no começo, eu sou agente comunitária há 24 anos, apaixonada pela minha profissão. Eu encontro meus amigos de colégio que se tornaram professores, enfermeiras e falo, eu sou agente comunitária de saúde e sou muito feliz e realizada na minha profissão, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu espero que a minha comunidade absorva essas informações, eu vou falar para eles para assistirem com atenção, mas qualquer dúvida que ficar, procura a gente, que a gente está lá, de portas abertas, para poder esclarecer para eles alguma dúvida que tenha ficado, que ninguém é apaixonado por ninguém. A gente quer fazer um belo trabalho e viva o SUS, chefe! Fiquem com o próximo episódio. A gente vai falar sobre exames e procedimentos desnecessários. Vai ser muito importante, muito legal, não percam.